E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Já faço minha marcação aqui, abri o gráfico aqui para gravar para vocês. Estou esperando uma entrega aqui em casa. Eu espero que não chegue agora, mas talvez eu tenha que encerrar o vídeo, tá? Para poder atender. Aí se eu encerrar o vídeo, ó pessoal, estou encerrando, estou atendendo o pessoal aqui. Vou entrar nessa correção aqui. Por quê? Você tem que ter na sua mente alguns filtros, alguns gatilhos de entrada em opções binárias. O que são esses filtros? O que são esses gatilhos? Pode ser em regiões como o pullback, como esse que eu entrei, pode ser outras situações. Ó, vou entrar de novo porque você vai entender. Aqui é uma região. Aqui é uma região. Então, para eu não perder essa operação, tá vendo essas duas linhas? Essa é a região. Eu entrei, ele foi buscar mais acima. O que eu fiz? Simplesmente entrei com mais duas taxas porque eu vi ele indo buscar acima. Eu ainda acredito que ele vai retornar na região aqui. Então, positivo, eu sei que eu vou sair. Estou correndo um risco maior? Estou. Mas por quê? Eu não esperei um filtro que é sobre a vela ou a região perder força. Então, quando eu olho uma região, eu tenho que sempre ver o que? Existe uma região. Então aqui eu vi uma região na localidade, né? Eu vi uma região. Qual é o meu risco? De eu entrar na correção exatamente onde eu entrei aqui, nessa região, só que ele ia buscar mais acima. E foi o que aconteceu. Só que eu já tenho um gatilho na mente, e por ter um capital na corretora, eu faço esse trabalho de defesa, vamos assim dizer, que eu chamava contra trade, aí começou a confundir um pouco o pessoal, que é justamente eu entender que ele não vai corrigir no primeiro ponto, foi no segundo ponto, e eu entrei vendido, porque eu entendo da movimentação do gráfico, vejo que ele está num gráfico de queda, aí você fala assim, Cadu, mas olha o volume crescendo em alta. Então, justamente, ele começa a fazer aqui um triângulo simétrico, eu comprei o risco nessa região, e ele não parou ali justamente porque está mostrando que tem um pessoal comprando e querendo romper esse topo. Só que enquanto não romper esse topo aqui, enquanto não romper essa região, eu não penso em compra. Por mais que tenha volume, eu não penso em compra. Porque ele tem que mostrar o quê? Uma movimentação e uma estrutura gráfica com uma causa de movimento que realmente eu penso em compra. Então, por isso nessa região aqui, ainda eu penso em venda. E por isso eu fiz a venda. Compreendeu? Ó, olha o que está acontecendo. A análise não foi perfeita? Só que a minha ideia é que ele viesse corrigir aqui, né? Fizesse um pullback aqui. Eu entrei com alguns filtros para entrada em pullback aqui. Só o que aconteceu? Ele foi buscar mais acima, ele foi buscar a região de cima. Por isso que eu sempre falo para vocês, espere sempre ele chegar na região mais longínqua possível. Eu entrei um pouco adiantado aqui, mas consegui corrigir com outros trades em relação à minha entrada. Então você tem que ter esses filtros. Eu não gosto muito desse termo, né? Gatilhos de entrada, filtros de entrada, mas eu vou falar com esse linguajar com você para você conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Inclusive em relação a isso, aqui no canal do Telegram, se você ir aí no link da descrição, tem um e-book lá sobre padrões de correção, padrões de reversão, onde você pode baixar e você vai ver ali que são filtros, são gatilhos para você fazer entradas de correção. E onde está esse e-book de forma gratuita? Está lá no canal do Telegram, que está aí no link da descrição, tá bom? É só entrar lá e fazer o download. E ficando por lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui
no YouTube, sobre treinamento, essas coisas. Ó, novamente fiz uma entrada aqui. Cadu, onde estava o seu filtro quando você fez a entrada? Meu filtro estava aqui, ó, no volume. Porque o volume é a causa que faz a movimentação do preço. Para mim, nessa região aqui, fazer o movimento. Será que eu vou tomar um loss aqui para vocês verem? Acho que não, né? Não tem força para continuar o movimento. Já vi todo o desenho do gráfico. Vi o que ele está fazendo, vi o trabalho dele. Tá lá, ó. Mais uma entrada perfeita, ó. 100% do gráfico. 100% do gráfico. Trabalhando abaixo de 50%. Filtro de pullback perfeito. Gatilho de pullback perfeito. Porque o que vocês têm que entender? Você tem que olhar para o gráfico e você ter uma ideia do que o gráfico pode fazer. Então, qual é a movimentação correta que eu preciso? O gráfico tem que ter uma movimentação precisa, um contexto preciso. Então aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos ver um filtro aqui, um gatilho, no exemplo aqui de pullback, vai. Se o gráfico ele está vindo em queda, se o gráfico está vindo em queda, ele de alguma forma ele retorna para a região, tem que ter um gatilho para fazer com que ele faça o quê? Que ele venha a continuar essa queda. O que seria esse gatilho? Para você fazer, por exemplo, uma entrada tanto nessa região como nessa região. Então, qual seria o gatilho ou filtro para você fazer uma entrada nessa região ou essa região? Um gatilho que eu sempre uso é o 100%. Então, se eu tenho aqui suporte e resistência e ele veio retornar em 50% e está trabalhando abaixo de 50%, eu espero ele fazer o movimento, eu espero ele mostrar um padrão e aí eu faço o quê? Eu entro na continuidade do movimento. Então, esse é um filtro, é um gatilho que eu uso muito. É claro, o que eu preciso? Eu preciso que aqui no passado tenha um contexto de movimentação gráfica que me mostre realmente que eu posso fazer essa operação. Aí teria que trazer mais umas 20 aulas aqui para explicar todo esse passado para você entender do porquê dessa entrada. Mas você compreendeu? Então um filtro, um gatilho bem feito, ele está num contexto gráfico. Alguns alunos, ó, eles trazem isso para você, por isso que eu gosto de trazer para vocês aqui. Olha esse aluno aqui, ó, graças a Deus e aos seus ensinamentos, rumo ao sucesso, professor. Acredito muito em Deus e ter encontrado seu canal e estar no seu curso, uma oportunidade que Ele me deu, pois Deus não dá nada a ninguém, Ele não abre portas, cabe a você entrar ou não. Isso aqui, ó, me emociona, entendeu? Por quê? Porque Deus abre portas para todo mundo. Eu não quero aqui tocar em outras questões, sabe? Mas o que ele diz? Ele viu uma oportunidade, um treinamento preço baixo que ensina de verdade. Por quê? Quando você... Olha só que interessante, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, ó, eu penso grande, mas se eu penso grande, mas eu vou ter que começar pequeno. Não importa se você pensa grande e começa pequeno. Sabe o que você tem que fazer? Agir. É agir. A diferença entre você pensar grande e começar pequeno, a diferença está em agir. Tem muita gente que pode começar grande, mas pensa pequeno. Você entendeu? Começa a colocar tanto empecilho em uma coisa que vai fazer que ele pode começar grande, só que a mentalidade dele é tamanho de um grão de mostarda, pequena demais. Mas o que acontece? Olha, o nosso amigo diz aqui, ó, ele acreditou naquilo que era para ele e hoje ele está colhendo os frutos. Eu não trouxe os resultados dele, mas ele está colhendo os frutos. Ó. Boa noite, professor Cadu. Desculpe o incômodo, só gostaria de compartilhar que acabei de começar o curso, já estou aprendendo os padrões de candle na região de suporte e resistência e já estou tendo um resultado muito bom. Aqui, ó, mandando os resultados. Por quê?
são alunos que sabem definir esse filtro, esse gatilho de entrada de acordo com a movimentação do gráfico. Depois que comecei a ver suas aulas, nem preciso mais traçar o gráfico. Olho para o gráfico e vejo tudo que é coisa surpreendente. Cara, muito obrigado, Cadu, de coração, você é demais. Ó, corretora, uma outra corretora. É o mesmo que manda esses resultados aqui, ó. Aqui, ó. Aí fiz 3 operações certeiras na IQ, apesar do gráfico ruim, né, por causa do horário. Assim ele ainda mandou, porque era feriado JPY, aí todo mundo querendo saber por que o gráfico tá... Pô, você tem que ficar ligado, tá vendo? Ele tá ligado. Todos esses acertos é graças a você, Cadu. Obrigado, Hunter. Graças a Deus é bom, Deus é bom. Então ele fez tanto na IQ como na outra corretora aqui, eu acho que é a Binomo. Então independe de corretora, gente, para você aplicar as técnicas, independe. Aqui o Breno, ó, todo verdinho, dá uma olhada, ó, todo verdinho. E olha que ele fala assim, ó, só a favor da correção em times maiores, com tempo de expiração maior. Fica a dica, ó, só verdinho, verdinho. O que é isso, gente? É quando você consegue compreender que se tem uma boa oportunidade para você entrar, existe uma entrada, existe todo o quê? Um contexto de movimentação que vai fazer com que você possa dar uma entrada perfeita. É claro que existe um filtro, um gatilho aqui, onde o seu cérebro vai te mostrar, ó, agora, é agora. Só que se você não tiver a capacidade de olhar para trás, entender o que o gráfico está fazendo e ele te mostrar o que está fazendo, não tem como você ter bons trades. Ó, aqui é um fundo em V chamado raiz quadrada. Isso aqui é um padrão que o gráfico faz. Sabe o que ele vai fazer daqui para frente? Ó? Ele não vai voltar desse 50%. Aqui é um 50%, tá vendo? Isso aqui é um 50% do movimento. Isso aqui, ó, ele vai tocar aqui e vai embora. Isso aqui é um padrão que os grandes players do mercado fazem todos os dias, seja em qualquer mercado. Então ele fez a chamada raiz quadrada aqui. Só quem é experiente no mercado sabe disso, sabe o que está acontecendo no mercado aqui e sabe o que vai acontecer aqui no futuro. Então, poxa, Cadu, então por que você fez uma entrada ali? Porque o meu gatilho, ou o meu filtro de entrada está ligado na movimentação do gráfico, na causa da movimentação do gráfico, não só no preço. Porque uma coisa que eu vejo é que assim, muita gente liga a sua entrada no preço. Ah, eu trabalho com price action, tal. Aí ele só olha o preço. Mas o que faz o preço subir ou descer? O que faz o preço subir e o que faz o preço descer? O que é que faz isso? Existe o quê? Uma causa ou não? Ou eu estou enganado? Existe um motivo que é igual à causa que faz o preço realizar esses movimentos. Você conseguiu compreender? Então, se você vai entrar comprado numa região ou você vai entrar vendido numa região, foi porque aconteceu o quê? Houve um motivo, houve uma causa. Eu não falo sempre para vocês, por exemplo, esse mês o arroz subiu. Por que o arroz subiu? Porque mês passado não choveu na região sul do país, teve chuva de granizo, quando teve um monte de coisa, danificou a maioria da plantação, então o que aconteceu? Muita gente querendo comprar, pouca mercadoria, o preço sobe, demanda de mercadoria. E o que acontece no gráfico? Quando tem demanda de mercadoria, muita gente procurando, o que acontece? O preço sobe. E o que acontece no mercado quando o mercado está ofertando? Pouca gente procurando e o preço está alto. O que acontece com o mercado? O que acontece com o mercado? O preço cai. Então, existem causas de movimentação. Por mais que você fale assim, o preço chegou na região, mostrou um padrão de candle, e eu vou entrar porque o padrão de candle aqui no preço está me mostrando que eu devo entrar no preço agora. Mostrou, eu vou fazer uma entrada certeira, né? Uma flechada certeira.
Aí o preço vai lá, você compra a flechada certeira e o preço vai lá, e em vez de ser comprado, ele é vendido na região. Aí você fala assim, poxa, o preço me mostrou, por exemplo, vou fazer um gráfico aqui para você, ó. É aula, hein, gente, é aula, ó. Por exemplo, o gráfico ele vem fazendo assim, ó. Aí o preço faz assim para você, ó. Não era essa cor, o preço faz isso para você. Aí você fala assim, pronto, o preço perdeu força na região, vão entrar pesado vendido. Aí você vai lá e entra. Aí o preço faz assim, ó. Puf. Por quê? Porque você não sabe se isso aqui é um filtro de entrada ou não. Apesar, você pode até achar e entender que isso é um filtro de entrada, mas aonde está o contexto para que realmente haja uma correção ali? Aonde está o contexto gráfico para você entender que o gráfico vai fazer uma movimentação de correção? Qual é a causa para ele corrigir ali? Não tem. Não tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente seguir o percurso dele. Só tem compradores na região, compradores. Por que agora aqui ele vai ter que fazer uma correção? Ele simplesmente toma um fôlego para continuar a movimentação. Então, todas as vezes que você for entrar com filtro ou com gatilho de entrada, não adianta se você vê a vela tal, vela Y, vela X, vela W, se você não souber o contexto, tá bom? Aplique isso na sua vida durante essa semana. A semana está começando hoje, né? Agora à noite está começando. Aplique isso, que você vai ver como vão mudar as coisas. Não adianta você ter um gatilho, um filtro de entrada, seja pullback, seja em qualquer região do gráfico de opções binárias, seja na corretora IKEOption, Binomo, Cotex, corretora das galáxias, não importa a corretora. É o gráfico. Se você não entender a causa do movimento e o porquê ele está se movimentando, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Quer aprender de uma forma correta? Quer aprender? Treinamento Hunter, link está na descrição. 60% de desconto por enquanto. Eu não sei até que dia que eu vou conseguir segurar esse preço. Tá com dúvida? Entra lá no meu direct do Instagram, @CaduRinaldi. Manda lá suas dúvidas, seus anseios, suas entradas, o porquê, tá bom? O que eu puder te dar de dica lá, que seja rápido, que não seja uma mentoria particular, mas que eu possa responder para você e te ajudar em alguma coisa, vou ter o maior prazer. Lembrando, é claro, né, que eu só respondo quem me segue, quem tem um compromisso comigo. Senão, para que eu vou ficar respondendo um monte de fantasma? Não é verdade? Tá bom? Então tenha um restinho aí de fim de semana abençoado, uma ótima semana de fim de mês praticamente, né? Nos vemos numa próxima aula amanhã. Te espero aqui às 18h15, tá bom?